Se você perguntar quem é o maior boxeador brasileiro de todos os tempos, eu tenho certeza que 2 nomes vêm à cabeça: Éder Joffre e Acilino Popó Freitas. Mas será que dá pra comparar 2 gênios em épocas tão diferentes? Hoje a gente vai tentar fazer isso com um contexto histórico, números e dados reais de conquistas. Sem fanatismo, sem clubismo e respeitando demais a história dos dois. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Olá, eu me chamo Alan, eu sou publicitário esportivo e eu quero te convidar para embarcar em mais um ponto da história do boxe. Antes de comparar qualquer atleta, a gente precisa entender um ponto muito importante aqui: contexto histórico. São pontos muito diferentes da história. Então a gente não pode cometer um anacronismo aqui, que é olhar para uma época da história com a visão que a gente tem hoje. Éder Joffre, por exemplo, ele lutou numa época que o boxe brasileiro praticamente não existia no cenário mundial. Popó, por outro lado, surgiu num boxe mais moderno, em um mundo mais globalizado, com rankings bem definidos e mais organizações. Sem contar, claro, na televisão que já transmitia para o mundo todo e nas bolsas que eram maiores. O boxe aqui era visto muito mais como um negócio e o atleta era tratado melhor. Então aqui a pergunta certa não é quem foi o melhor, mas quem foi o mais relevante no seu tempo e no mundo. Agora vamos a Éder Joffre. Você não pode chamar ele de campeão. Ele foi o primeiro campeão mundial brasileiro. Foi a primeira vez que o Brasil teve destaque internacional. Começou como campeão dos galos e depois campeão peso-pena. Tricampeão mundial pela WBC e pela NBA, a atual WBA. Lembrando que nessa época só existiam essas 2 organizações. Então é como se ele tivesse sido campeão indiscutível. Mas segura aí que já eu explico por que isso é tão importante. Eu tô falando aqui de um cara que ficou 4 anos como campeão peso-galo, defendendo seu título nada mais nada menos do que 9 vezes. E isso só o peso galo. O peso pena ele ainda conseguiu defender mais 2 vezes. Ele enfrentou os melhores em uma era brutal, onde tinha pouco investimento e o boxe era menos valorizado no Brasil. Ainda menos valorizado. E um cartel impressionante com 76 lutas, 70 vitórias e 50 nocautes. Além de apenas 2 derrotas e 4 empates em toda a sua carreira. E um detalhe importante: o único brasileiro no Hall da Fama do boxe internacional. Acha pouco? Nos anos 60 ele foi considerado o melhor pugilista da década. O número 1, sabe quem estava atrás dele? O segundo lugar era nada mais nada menos do que Muhammad Ali. Em 2002 foi considerado o 9º lugar entre os melhores boxeadores dos últimos 50 anos, além do título de melhor peso galo da história por muitos especialistas até hoje. Você precisa entender que ele fez 11 lutas de defesa de título mundial. Das 11, 10 ele ganhou por nocaute. Esse é um marco absurdo até para os dias de hoje. Mas será que todo esse histórico reflete uma carreira de bons adversários? É isso que a gente vai ver agora. Nós temos Johnny Caldwell. Na época ele estava no auge, campeão britânico e europeu, com 25 lutas e 25 vitórias. O irlandês era campeão britânico e europeu peso mosca e campeão mundial do peso galo. Chegou a defender o título 2 vezes, mas acabou sendo nocauteado por Éder Joffre no 10º round. Temos também José Medel. Uma luta difícil, uma luta dura para Éder Joffre. Boxeadores mexicanos daquela época, Medel era tão bom que chegou a nocautear Fighting Harada, o algoz de Éder Joffre. Claro, depois ele perdeu, mas a primeira luta ele ganhou. Medel era top na categoria, mas não foi campeão mundial. Venceu também o campeão cubano peso-pena, José Legrá. Esse aqui foi 2 vezes campeão mundial pela WBC e chegou a defender seu título 2 vezes. Muito importante na carreira foi Vicente Saldivar, campeão WBC, WBA e The Ring, teve 11 defesas de títulos antes da luta com Joffre, um dos maiores campeões peso-pena da década. E sabe quem mais pode ser considerado um dos maiores campeões da sua época? Você, assim que deixar o seu like aqui. Quando você deixa esse like, esse vídeo fica mais relevante para as pessoas, vai para mais gente e a gente consegue produzir mais conteúdos aqui para você. Então,
deixa o like aqui. Do outro lado, nós temos Acelino Popó Freitas, uma fase com domínio internacional e com múltiplas organizações. Tetracampeão mundial em duas categorias diferentes, o Super Pena e os leves. É o brasileiro com mais títulos mundiais da história. Os números aqui também impressionam. 43 lutas, 41 vitórias e 34 nocautes. Isso não é o suficiente ainda? Se eu te contar que desses 34 nocautes, 29 foram consecutivos. Essa é a maior sequência de nocautes da história. Popó era um verdadeiro fenômeno. E quando falamos de adversários, ele também enfrentou a elite. Tá, eu não consegui descobrir com exatidão quantas defesas de título foram, mas eu vou colocar aqui na tela na edição. A primeira grande escalada de Popó foi Anatoly Alexandrov, campeão mundial WBO Super Pena, uma vitória por nocaute no primeiro assalto. Olha, eu embaralhei tudo aqui, então pode ser que os adversários não estejam na ordem. Tô avisando logo. Uma das grandes lutas de Popó foi contra Joel Casamaior, campeão WBA, WBC e The Ring. Enfrentou Popó quando ele estava invicto. Chegou a defender títulos mundiais pelo menos 6 vezes. Uma grande vitória para o brasileiro. Outra grande luta importante foi contra Arthur Grigorian, do Uzbequistão. Campeão mundial peso leve pela WBO, ele conseguiu defender seu título 17 vezes, se mantendo campeão por nada mais nada menos do que 7 anos. Popó venceu em 2004 por decisão unânime. Mas teve um lutador aqui que até hoje ele não conseguiu enfrentar. Foi Floyd Mayweather Jr. Ele era campeão na mesma época que enfrentou o Joel Casamaior. E eu te conto mais ou menos como teria sido essa luta nesse vídeo bem aqui. Aliás, se você é um atleta, um treinador, um dono de academia ou simplesmente quer aprender a se destacar nesse mundo da internet, eu preparei um curso completo para você. Por apenas R$ 49,90 você vai ter um acesso vitalício a esse curso que vai te ajudar a se divulgar como um verdadeiro campeão. Tá esperando o quê? Vou deixar o link aqui na descrição. É só ir lá. Vamos lá, pra gente tentar entender e não ser injusto com nenhum dos dois atletas, vamos tentar contextualizar, tá bom? Joffrey foi campeão peso galo de 2 categorias. Ainda não era chamado assim, mas ele era um campeão indiscutível. Não existiam as 4 organizações de boxe, só 2, mas ele já era considerado um campeão indiscutível. Popó não. Popó já nasceu na era das 4 organizações. Apesar de ele ter sido campeão em cada uma delas, ele nunca foi campeão delas ao mesmo tempo. Então isso tudo já pesa para os dois lados. Mas se tem menos organizações, então é mais fácil ser um campeão indiscutível, certo? Errado. Se você olhar pela lógica, Popó foi campeão pela WBO primeiro, uma organização que nem existia na época de Joffrey. Então se a gente usasse a mesma lógica do tempo de Joffrey, Popó só seria campeão de verdade anos depois. Imagina só, tem a WBA e a WBC. Aqui nós temos 2 rankings. Então tem uma galera da WBA para disputar o título mundial e tem uma galera da WBC. Depois essas duas vão se unir, certo? Com o Popó nós temos 4 rankings. E podem ser rankings totalmente diferentes. Quem tá com o número 1 da WBO não necessariamente tá como número 1 da WBC ou da WBA ou da IBF, né? Você pode ser um lutador muito cotado de uma das organizações e nem aparecer no ranking das outras. Então eu te pergunto, qual das 2 eras era mais fácil ser campeão mundial? Agora eu vou mais fundo. Qual das 2 eras acabava sendo mais fácil unificar os títulos? A fila era muito maior na época de Joffrey. Então você tinha um obstáculo muito maior e menos incentivo porque o boxe não era valorizado no Brasil. Já não é valorizado hoje, imagina na época, né? Eu acho que também fica meio claro que é mais difícil se manter no topo com uma lista dessa. Mas eu não tô tentando desmerecer nenhum dos dois. Eu só tô tentando dar o mesmo peso para cada título. Sabe quando a gente tenta converter o Cruzeiro pro real de hoje? É mais ou menos o que eu tô tentando fazer. Nunca vai ser 100% certo. Mas a gente está tentando usar uma lógica aqui no meio de tempos diferentes. E se você está em dúvida se a minha lógica faz sentido ou não, é só você olhar para o reconhecimento. Popó já foi indicado várias vezes para o Hall da Fama do boxe, mas só Eddie Joffrey está realmente lá. É aquilo, Joffrey teve que andar para o Popó correr. Ele abriu todo um caminho para o Popó chegar e montar o império. Era um boxe mais cru, menos protegido, com menos cinturões e com mais riscos. Mas comparar os dois não é diminuir ninguém, mas entender qual foi o tamanho de cada um
um qual é a relevância para cada um nessa história. O meu veredito é que o Popó foi um monstro, mas o Éder Joffre foi mais relevante pro boxe mundial e pro boxe brasileiro. Lembrando que isso aqui não tá comparando cartel, técnica, movimentação, nada disso. É pra gente tentar entender o nível de relevância pro boxe internacional mesmo. Mas e você, concorda comigo? Acha mesmo que o Éder Joffre foi o maior boxeador brasileiro que nós tivemos? Coloca aqui pra mim nos comentários. Aproveita que você tá aí e vem comigo saber como foi a luta entre Naoya Inoue e Éder Joffre, ou então dá uma olhada na sugestão que o YouTube tá te mostrando aqui.